Eu sou sertanejo de uma cidade chamada Teixeira, que fica no interior da Paraíba. Nasci em João Pessoa, mas eu sou sertanejo. Os meus pais, eles eram migrantes e eles também são sertanejos, são de uma cidade chamada Piancó, familiares maternos e paternos lá, e fui muito durante toda a minha infância e adolescência. Quando eu nasci, meus pais moravam em João Pessoa, num conjunto chamado Esplanada. Eu morei lá até os 2 anos de idade. E depois dos 2 anos, a gente se mudou de volta para Teixeira. E nós moramos em Teixeira no meu caso, né, dos 2 anos até os 17,5, quase 18 já. E essa infância foi uma infância muito boa, de brincar na rua. Teixeira é uma cidade serrana, então eu ia muito para a serra, já na adolescência mais tardia ali, com 16, 17 anos, subir os serrotes, as pedras. Meus pais, não vou dizer meus pais, vou dizer nós, né? Nós tivemos uma vida muito simples, pobre, mas que nunca faltou nada em casa, no sentido do necessário, né? Tudo com muito regramento, mas nunca faltou nada, com muita ajuda de um cunhado meu, marido da minha irmã, né? E também da minha outra irmã. A gente se organizou, né? Eles se organizaram para proporcionar para mim, para eles também, mas eu estou falando mais de mim, para mim, tudo que era necessário e um pouco mais ainda, né? Então, brinquedos também, sempre tive, na medida do possível, acesso a esse tipo de bens. E brincar, muita memória de brincar na rua, né? Depois de jogar futebol na rua, fui muito tomar banho de açude, banho de barragem também, e estudar, né? Sempre foi um norte muito forte da minha mãe e do meu pai me colocar para estudar. Então, na terna infância ali, eu estudava numa escolinha particular. Se eu tenho certeza, com a ajuda da minha irmã, que era casada com esse meu cunhado, né? Nós somos 3 lá em casa. Eu sou o caçula, Rosane e Vera. E depois fui estudar na escola estadual, Sebastião Guedes, Teixeira também. E tinha uma vida basicamente voltada para o estudo. Meus pais não queriam que eu trabalhasse, queriam que eu estudasse. A prioridade era essa. Então eu nem para fazer as coisas dentro de casa assim, minha mãe me mandava. E aí um tanto pela dose do machismo, creio eu também, né? Mas eu deveria focar nos estudos. E assim eu procurei fazer ao longo do tempo. Então estudei até a 7ª série no Sebastião Guedes, Teixeira, e depois eu fui estudar o oitavo, primeiro, segundo e terceiro ano, oitavo ano do ensino fundamental, hoje em dia, mas primeiro, segundo e terceiro do ensino médio em Patos, na escola Monsenhor Vieira, e onde eu guardo também excelentes lembranças, assim. Tenho muito carinho e apreço por Patos, pelas pessoas que eu conheci lá ao longo desses anos. Eu sempre tive uma predileção durante todo esse período sertanejo por contato com a natureza. Então, sempre que possível, eu estava ou num açude, ou dando uma volta no mato. Como a cidade é pequena, e eu morava perto de um dos limites da cidade, não um limite que daria para uma rodovia que vai para outra cidade, mas um limite de zona urbana que já começa um início de zona rural, eu sempre estava dando um passeio por ali, andando. Criei muito passarinho também, engaiolado, e andava com os passarinhos para poder estar com eles no mato, né? Então eu tenho um conhecimento bom da caatinga, muito bom, assim. Talvez no período da vida que a gente aprende mais, né? Tem um conhecimento bom dela, de como ela funciona no seu ciclo natural ao longo do ano, de seca e de chuva, de várias plantas, do que ela pode oferecer, dos riscos. Fui criado nesse ambiente e sempre prestando atenção nessa dinâmica da natureza, de como meu meio se comportava para poder eu interagir com ele, né? Acho que isso ao longo do tempo veio ser determinante para que eu pudesse vir escolher não morar na cidade grande e vir morar na Barra. Isso foi bem, com certeza, marcante nessa trajetória. Me lembro de uma união, né, desses fatores, um fator que também eu gosto muito, que assim que eu tive acesso, né, que naquele tempo não tinha acesso a tanta informação de forma tão dinâmica como tem hoje em dia por causa da internet, fazer a soma, né, identitária entre essa perspectiva do ser sertanejo, do morar no sertão, naquele lugar, com aquelas características, com aquelas limitações sociais e também com aqueles benefícios de contato com a natureza e com as pessoas, e encontrar
alguma correspondência disso nas artes, na música, no cinema, na literatura. No final da adolescência, essas coisas ali foram se juntando dentro de mim, muito fortemente. E aí, os anos na escola de Patos foram bem importantes nesse sentido, porque eles trouxeram, querendo ou não, sair de uma cidade de... Assim, parei de estudar numa cidade de mais ou menos 13 mil habitantes, fui estudar numa cidade de 90, 100 mil habitantes, que era ao lado, a cidade polo da região, e aí o acesso à informação melhorou, né, com mais livros, com revistas, com troca de saberes e gostos musicais e cinematográficos e tal. Isso ampliou essa minha gama de acesso à comunicação, e eu acho que foi determinante para que eu pudesse escolher, quando eu fiz o vestibular, o curso de comunicação social, que foi o que eu fiz. Escolhi o curso e, nossa, sei lá, acho que quando eu fiz o vestibular, minha escola devia ter até o terceiro ano J, alguma coisa assim, né, que dá 10 turmas. Dessas 10 turmas, todas com muitos estudantes, vamos botar uma média de 35 a 40 estudantes por turma, de terceiro ano, só 5 estudantes passaram no vestibular. É um número muito baixo. Eu nem sei dizer quantos prestaram vestibular, né, mesmo, mas de todos que prestaram, só 5 passaram. E um deles foi um colega meu de sala, que é meu amigo até hoje em dia. E também passou para comunicação social. Essa fase muito, muito, muito boa. Tenho excelentes memórias de tudo isso. Durante todo esse tempo também de vida em Teixeira, ou quase todo, eu diria que dos 16 anos, talvez por uns 14 anos mais ou menos, meus pais tiveram uma bodega, né? E bodega simples do interior, com um balcão, várias coisinhas penduradas, uma diversidade imensa de itens para vender, né? Também de várias matrizes de tipos de produto, né, que vai desde uma cachaça bebida em raízes de plantas da caatinga até uma borracha de panela de pressão, né, uma agulha de costura para máquina, Singer, tudo isso dentro do mesmo espaço, né? E meu pai e minha mãe cuidavam desse espaço e era dele que eles tiravam o nosso sustento. Depois eu saí de casa e eles continuaram a bodega, né, até o momento do falecimento do meu pai, que aí tivemos que fechar mesmo. Depois eu vim a ter uma bodega aqui na Barra também, né, durante algum tempo, mas foi muito bom ter a bodega, momentos inesquecíveis, mas muito puxado. Eu já tinha o trabalho com a hospedagem, então o trabalho da bodega muito puxado, então escolhi ficar com ela depois de um tempo.